Fala galera, tudo bem? Diego aqui mais uma vez para mais uma aula com vocês. Hoje a gente vai retornar ao assunto de funções, tá? Aula 1 do terceiro bimestre, tema Redescobrindo Funções. Esse é o título da aula. O conteúdo é a noção de função. A gente vai buscar reconhecer o conceito de função em sua notação usual, reconhecer funções por meio de relações de dependência entre duas variáveis e compreender as definições de domínio, contradomínio e imagem de uma função. Tá certo? Então, bora lá. Vamos retomar. Quando afirmamos o perímetro de um quadrado é igual ao quádruplo da medida do seu lado, se a gente sabe que x, se a gente dá para x a medida do lado e y o perímetro, a gente vai ter então aqui como medida de lado, ó, x, x, x e x, correto? Então, o perímetro, que eu estou chamando de y, ou melhor, antes eu vou até escrever assim, ó, para vocês entenderem de fato a ideia. O perímetro é a soma dos lados. Aí a gente associa a letra y ao perímetro. E a gente deu aqui que cada lado mede x, então teríamos x mais x mais x, vou colocar aqui, assim, mais x, ou seja, o nosso y é igual a 4x. Aqui a gente fala que a gente tem uma relação de dependência. E por que a gente tem essa relação de dependência? Porque o x, o y, desculpa, que é o perímetro, ele depende do valor que eu vou atribuir para o lado x. Então, o perímetro depende do valor de cada lado do meu quadrado. Por essa ideia, a gente já consegue pegar então a relação de dependência. Ó, aqui ele faz uma correção. Afirmamos que o perímetro de um quadrado é o quádruplo da medida do seu lado. Estamos descrevendo uma função, y igual a 4x. Matematicamente falando, a gente usa y, a gente usa f de x, porque a gente fala que está em função da letra x. A gente chama de uma outra letra qualquer, tá? Então, no caso, a variável x, que corresponde à medida do lado, ela é independente. Enquanto a variável y, que corresponde ao perímetro do quadrado, ela é dependente. Porque para o valor de x eu posso colocar eu posso atribuir qualquer número. Mas o y, o resultado que eu vou ter para o y depende e muito do valor que eu coloco para x. Então aqui a gente define a ideia de função. Funções é a relação de dependência entre dois conjuntos, de maneira que todo elemento do primeiro conjunto esteja relacionado somente a um único elemento do segundo conjunto. Exemplo, considere dois conjuntos, o conjunto A, o conjunto dos estudantes de uma sala, e o conjunto B, o conjunto das alturas que uma pessoa pode ter. A gente vai perceber que todo estudante ele tem uma única altura. Eu não consigo associar a uma mesma pessoa duas alturas diferentes. Tá certo? E além disso, não podemos ter um estudante com mais de uma altura. Em outras palavras, se a gente for olhar aqui para conjuntinho, ó, não vai ter um elemento desse conjunto que esteja associado a mais de um elemento do outro conjunto. E também não pode ter elemento do conjunto A que não esteja associado ao conjunto B. Em outras palavras, todo mundo que está aqui no conjunto A vai mandar uma única flecha para o conjunto B. Mas ele vai mandar uma flecha, ele não pode ficar sem mandar flechas, tá? Então, eu não posso ter um elemento que mande duas ou mais flechas, da mesma forma que eu também não posso ter um elemento que não mande flecha alguma, ok? Então, ó, vamos retomar o nosso exemplo.
A gente afirmamos que o perímetro de um quadrado é o quádruplo da medida do seu lado, que foi o que a gente já colocou aqui, ó. Y é igual a 4x. Denominamos a fórmula que expressa a relação entre as duas grandezas como uma lei de formação da função. E aí a gente tem muito claro aqui a ideia da relação de dependência. Por quê? Se o x vale 1, eu tenho um resultado. Mas se o x vale 2, o meu resultado vai ser outro. Se o meu x vale 3, o meu resultado vai ser outro. E assim sucessivamente. Eu posso atribuir para aqui, para o x, como eu não defini um conjunto, infinitos valores. Certo? Vamos olhar para essa primeira atividade, então. Paulo comprou um carro novo e quer saber quanto gasta de combustível em litros, a depender da distância percorrida em quilômetros. Observe as anotações feitas por ele no quadro a seguir. Para 12 quilômetros, ele gasta 1 litro. Para 24 quilômetros, ele gasta 2 litros. Para 36 quilômetros, ele gasta 3 litros. Para 48 quilômetros, ele gasta 4 litros. A gente consegue perceber que para cada 12 quilômetros ele vai gastando 1 litro de combustível, né? Fica claro para a gente. Isso está no Aprender Sempre, na página 119. Bora lá, então, para um exercício que está na página 119 da apostila Aprender Sempre, tá? Se Paulo percorrer 60 km do seu carro, quantos litros de combustível ele gastará? Indique a expressão algébrica que relaciona a distância percorrida x e a quantidade de combustível gasto y. Pode-se afirmar que a quantidade de combustível depende da distância percorrida? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho, responde no caderno e a gente já continua. Bom, então vamos lá. Letra A. O que eu espero que vocês tenham percebido com os dados que o enunciado nos forneceu? Que a cada 12 quilômetros ele gasta 1 litro de combustível. Então, se eu quero saber quantos litros ele vai gastar, eu vou ter 60, que é a distância percorrida, dividido por 12. 60 dividido por 12 são 5 litros. Então, ele gastará 5 litros de combustível. Na letra B, indica uma expressão algébrica que relaciona a distância percorrida x e a quantidade de combustível y gasto. Então, o combustível gasto vai ser a distância, que a gente vai chamar de x, dividido por 12. Por que por 12? Porque a cada 12 ele gasta 1 litro. E essa é a nossa resposta para B. E aí a gente pode afirmar que a quantidade de combustível gasta depende da distância? Sim. Isso é bem clara. Por quê? A quantidade de combustível depende da distância. À medida que eu aumento a distância percorrida, eu vou aumentar a quantidade de combustível que eu vou gastar. Então, sim, tem uma relação de dependência aí. A gente vai confirmar agora nas respostas. Se a cada 12 km ele gastar 1 litro de combustível, ao percorrer 60 km ele gastará... não é 6, aqui é 5, tá? 5 litros de combustível. Como a quantidade de combustível Y é igual a de quilômetros rodados x dividido por 12, a gente tem essa expressão algébrica, sim. E depois, sim, a quantidade de combustível gasta depende da distância percorrida, pois conforme a distância aumenta, a quantidade de combustível também vai aumentar. Vamos falar rapidinho sobre o que é domínio, o que é contradomínio, relembrar, na verdade. Bom, vamos considerar o exemplo anterior
distância percorrida sendo o conjunto A, e a quantidade de combustível gasto, o conjunto B. Então, a gente tem uma função que a gente fala que vai de A para B, ou seja, a quantidade de combustível a gente chamou de A e, a distância percorrida a gente chamou de A e a quantidade de combustível a gente chamou de B, certo? A gente vai chamar de domínio da função o conjunto que contém todos os valores de x da minha função. São todos aqueles valores que eu posso atribuir para a minha função que vão fazer com que ela continue existindo. Já o contradomínio da minha função é o conjunto que contém os valores de y, tá certo? E aí, esses valores de y, eles podem ser variados, não necessariamente vai ser um daqueles que estava lá na minha tabela. Porque dentro disso a gente ainda vai ter o conjunto imagem. O conjunto imagem ele já é um pouco mais forte. O conjunto imagem é exatamente formado pelos elementos do meu conjunto que recebem uma flecha. Aqui eu poderia, por exemplo, incluir o número 4, e aqui no meu domínio eu não tenho ninguém mandando flecha para o número 4, mas está tudo bem. Por quê? Porque todo mundo do conjunto A mandou uma flecha para o conjunto B e essa flecha foi única. Ótimo. O que não pode acontecer é ter gente de lá sem mandar a flecha. Agora, ter gente aqui não recebendo a flecha, tá tudo ok. Então, o domínio é o conjunto dos valores que eu posso colocar para x, para variável. O contradomínio são todos os valores que a minha função pode assumir. Depois a gente ainda entra num conjunto que é chamado de conjunto imagem, que é o conjunto na onde de fato acontece a relação. Aqui, ó, eu não sabia que estava na sequência, mas já está aqui na sequência, ele até inclui, ó. O conjunto imagem contém todos os elementos do contradomínio que têm um correspondente no domínio. Esses carinhas aqui, ó, que a gente vê, o menos 12, menos 11, menos 5, eles fazem parte do meu contradomínio. Eles estão ali no meu conjunto de contradomínio. Excelente. Só que, por outro lado, eles não fazem parte da imagem. Tá? Por que eles não fazem parte da imagem? Porque eles não estão recebendo a flecha. Tudo certo até aqui? Então, ó, domínio. Quem são os valores que fazem parte do domínio? O 0, o 12, o 36 e o 6 nesse caso. Quem são os valores que fazem parte do meu contradomínio? É todo mundo que está recebendo a flecha. É o 0, o 1, o meio e o 3. Quem faz... desculpa, esses são os valores da imagem, tá? O contradomínio é todo mundo que está aqui. 0, menos 12, 1, menos 11, meio, menos 5 e 3. Aí, a imagem é esse conjuntinho que está aqui amarelo, mais uma vez, perdão, é 0, 1, meio e 3. Tá certo? Atividade 2. Observe os conjuntos indicados em cada item e faça o que se pede. Em seguinte, responda as questões propostas. Letra A. Associa a cada elemento x do conjunto A o elemento y do conjunto B, de forma que y seja igual a 2x. Ou seja, eu vou pegar esse número que está aqui, vou multiplicar por 2 e vou associá-lo a um correspondente. Então, por exemplo, quanto que é menos 2 vezes 2? Antes, pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 1 vezes 2 é menos 2. 0 vezes 2 é 0. E 1 vezes 2 é 2. Ou seja, associei todo mundo na forma que ele pediu. Aí, a próxima pergunta. Algum elemento do conjunto A tem mais de um correspondente no conjunto B? Se sim, qual? Não, ninguém tem. Algum elemento do conjunto B não tem correspondente no conjunto A? Se sim, qual? Também não. Todos os elementos do conjunto A têm algum correspondente no conjunto B.
nenhum elemento do conjunto A tem mais de um elemento correspondente. E todos os elementos do B têm um correspondente no conjunto A. Mais uma para vocês tentarem fazer. Pausa o vídeo na mesma estratégia, tenta resolver. E aí a gente volta aqui. Associe cada elemento x pertencente a C, o elemento y pertencente a D, de forma que x seja igual a y ao quadrado. Pausa o vídeo e faz. Tá, vamos pensar junto aqui agora escrevendo. O 4, ele é igual a 2 elevado ao quadrado, mas ele também é igual a menos 2 elevado ao quadrado. Então, daqui, está em duas flechas. E o 9 é igual a 3 ao quadrado. Claro que ele também é igual a menos 3 ao quadrado, mas eu não tenho menos 3 ali no meu contradomínio. Então, eu vou ligar aqui. Todos os elementos do conjunto C têm algum correspondente no D? Não. Não. O 16 não tem correspondente. Algum elemento do conjunto C tem mais de um correspondente no conjunto D? Se sim, qual? Sim. O número 4, o elemento 4. Quando isso acontece, gente, a gente fala que não é uma função. Há algum elemento pertencente a D que não possui correspondente no C? Não. Correção? Não, o elemento 16 não tem correspondente em D. Sim, o elemento 4 tem 2 correspondentes em D. Deixa eu só acertar aqui. Ele quer saber quem... Algum elemento do conjunto C tem mais de um correspondente. É o 4. Deixa eu achar aqui que eu acho que eu me perdi. É isso mesmo. Nesse caso, então, não é uma função, pois para que a relação seja uma função, é necessário que todos os elementos do domínio, que é o meu conjunto C, tenha um único correspondente no meu contradomínio. E outra coisa, eu não posso ter gente que não se relaciona, né? Então, é isso. Associe cada elemento x do conjunto E, o elemento y do conjunto F, de forma que y seja igual a x ao quadrado. Tá? Bora lá. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Repara que cada elemento daqui, do meu domínio, está enviando uma única flecha. Então, todos os elementos do conjunto E têm algum correspondente no conjunto F? Se não, qual não tem? Todos têm. Sim, todos têm. Algum elemento do conjunto E tem mais de um correspondente no conjunto F? Se sim, qual? Não. Há algum elemento pertencente a F que não possui correspondência no conjunto E? Se sim, qual? Sim, o número 25. Mas nesse caso a gente tem uma função, porque ele segue a definição de função, que é: eu tenho uma função que vai de E para F, tá? Porque todo elemento daqui tem um único correspondente do outro lado.
Mas aí você me fala, mas o 25 não se relaciona com ninguém. Tudo bem, porque o 25 é um dos resultados possíveis. O que não pode eu vou trocar a minha letra, vamos pensar assim, por um número e não encontrar um resultado. Como eu encontrei, tá tudo certo. Tá? O que eu quero que vocês façam agora? Eu vou disponibilizar o final do slide aqui com exercícios para que vocês tentem resolver. Tá? Na próxima aula eu vou fazer a correção. E é isso. Tá certo? Eu vou disponibilizar atividades para vocês também. Vou só escrever aqui aonde a gente parou. E boa aula, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o assunto. Um abraço.